irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vou falar com os irmãos acerca do assunto que é o perdão. O perdão, ele é muito importante, né? Às vezes as pessoas elas perguntam se deve perdoar o cônjuge e o amante, a amante. É totalmente necessário, é uma coisa indispensável, o perdão. A gente pode observar alguns relatos na Bíblia. A reconciliação, ela não acontece se não houver o perdão. Tem que haver o perdão. Quando a gente vê a história de José, a gente conhece bem a história de José, ele foi vendido pelos seus irmãos, e quando ali ele foi vendido, ele foi levado para o Egito por uma caravana estrangeira, sofreu durante anos ali, alguns estudiosos, historiadores dizem que foram mais do que 15 anos, onde ele viveu uma vida ali de adversidades, ele teve ali a sua vida constituída na casa de Potifar, depois ele foi acusado pela mulher de Potifar, parou no cárcere. Nós conhecemos bem a história de José. Muitos pensam que José viveu uma vida tranquila no Egito. Ele não viveu uma vida tranquila, né? Outros pensam até assim, ele viveu um momento difícil na prisão, mas na casa de Potifar, ele não estava lá na casa de Potifar tomando banho de sol, vivendo uma vida bem fácil. Não. A situação que ele viveu, o fato de ele ter passado por aquela dificuldade com seus irmãos, com certeza aquilo gerou algo no coração dele. A Bíblia não é um diário, ela não fala sobre isso, mas esses 15 anos ou mais de 15 anos que ele passou ali naquele lugar, ele teve que aprender a liberar o perdão para os seus irmãos. O perdão ele é necessário. Ontem a gente fez uma live, eu estava vendo muita gente falando que odeia a OM, que odeia a outra mulher, né, o amante, a amante, e que está com raiva até do cônjuge. É necessário liberar o perdão. O perdão ele é fundamental para que aconteça a restauração, para que aconteça a reconciliação. A palavra fala que Faraó teve um sonho, haveriam 7 anos de fartura e depois viriam 7 anos de crise. E Faraó ele estabelece ali José, né? Ele manda chamar José do cárcere para poder interpretar esse sonho, porque foi informado a ele que José ele conseguia interpretar os sonhos. E ali José ele fala, olha, o Deus dos céus ele revelará todas as coisas. Ele vai interpretar os sonhos. Ele fala o sonho de Faraó, e ele fala justamente isso, que haveriam 7 anos de bonança e 7 anos de fome. E ele estabelece ali Zafenat Paneia, né, o provedor do pão. José como o provedor do pão, como aquele homem que seria o administrador do reino ali de Faraó, do Egito. E durante aquele período ali houve uma grande fome no mundo, né, uma grande fome ali no Oriente. E os irmãos de José eles saem da terra de Canaã, eles vão até o Egito para poder comprar comida. E ali eles se encontram com seu irmão José, né? Só que eles não reconheceram José, porém José os reconheceu. Irmãos, é muito importante esse texto para a gente entender algumas coisas sobre reconciliação. Quando José encontra os seus irmãos, ele não se dá a conhecer, né? Ele fala ali em egípcio, ele não se revela, ele não fala em hebraico, ele não se revela como um irmão que eles tinham vendido há anos e anos atrás, né? E ele prova os irmãos, não foi uma prova, foram 3 provas ou mais provas. Ele prova o coração dos irmãos, né? Primeiro ele fala assim, olha, quando ele fica sabendo que havia um irmão mais novo, que era Benjamim, ele fala, olha, traga esse irmão, eu quero ver esse irmão. E ali eles já começam a mostrar, olha, o pai não resistiria, nosso pai não suportaria perder outro filho. E por fim, eles deixam ali Simeão como alguém, como se fosse uma garantia, voltam para buscar Benjamim, trazem Benjamim. A José também prova eles com a questão do alimento, né, que eles pagam o trigo, porém eles pagam e o dinheiro volta junto com eles com o trigo. Depois prova eles com a questão da taça, já com Benjamim. Ele vai provando o coração. Aonde eu quero chegar? O cônjuge, quando ele volta, quando há a restauração, quando há ali a reconciliação, não necessariamente há a transformação do cônjuge. A transformação é algo muito abrangente, né? É uma série de coisas que devem ser mudadas, o temperamento, o comportamento, a personalidade do cônjuge. Porém, existem alguns sinais que são necessários, tá? O cônjuge, ele não necessariamente deve voltar transformado, porém, ele deve voltar arrependido. Quando José ele prova os seus irmãos, ele quer ver se há em seus irmãos o arrependimento por aquilo que eles fizeram a ele, José. Porque o perdão só é possível através do arrependimento. Então, se há arrependimento, há perdão. E se há perdão, há reconciliação. Então, o arrependimento é indispensável. Muitos irmãos perguntam assim, como eu sei se o cônjuge vai voltar fora do tempo? Se está fora da hora de ele voltar, minha esposa, meu marido. Não está arrependido?
Está fora da hora. Porque na hora certa há o arrependimento. Pode ser que ele não volte quebrantado. Pode ser que ele ou ela não volte quebrantado e transformado. Mas deve voltar arrependido. Guardem os irmãos, sem arrependimento não há perdão, e sem perdão não há reconciliação. Então naquele momento José ele se dá a conhecer os seus irmãos, ele vê que houve uma transformação, quando ele vê os irmãos falando, olha, o pai não suportaria, nós não vamos fazer isso, né? Coloque um de nós para poder ficar no lugar, né? Eles mostram, né? E o arrependimento ele é demonstrado, a boca fala daquilo que o coração está cheio. A pessoa ela demonstra que ela não quer fazer de novo aquilo que ela fez de errado, que se ela pudesse voltar atrás ela faria diferente. Isso é arrependimento. O arrependimento ele é muito fácil de a gente identificar. Se não há arrependimento, não há perdão e nem restauração. E quando José ele vê aquilo, ele se dá a conhecer. Ele fala em hebraico, ele leva eles à parte, ele chora, aquela reconciliação maravilhosa que todo mundo conhece, né? E ele ali abre o coração dele, ele demonstra. E é interessante, irmãos, como que cada caso é um caso. Eu vou pegar 3 exemplos aqui de reconciliação na Bíblia. E a gente pode observar que são casos diferentes. O de José, né? Os irmãos eles sabiam que era José? Não. Muito menos sabia que José queria se reconciliar. Não sabia nem que ele era José. Aquele governador do Egito era José, o irmão deles, né? Existem casos de restauração, de busca, em que o cônjuge que está opresso, ele não sabe que o outro cônjuge está buscando. Ele não sabe que o outro cônjuge está pagando preço, está orando, que ele está disposto a perdoar, porque José, né? José ele poderia ter matado os irmãos dele assim que eles chegaram, mas ele já tinha liberado perdão. Ele só abriu ali o coração para a reconciliação quando ele viu que havia o arrependimento. Mas o perdão ele já tinha liberado, senão ele tinha matado os irmãos dele quando eles chegaram ali no Egito, né? Na mesma hora. Então, existe o caso em que o cônjuge está buscando e o outro cônjuge não sabe. Amém. Vai acontecer a restauração. No momento certo, esse cônjuge que está buscando, ele vai observar ali, o Senhor vai gerar as circunstâncias, vai ser demonstrado o arrependimento. Existe o outro caso, que é que nem o de Jacó e Esaú, que há uma dúvida, né? Não há certeza nenhuma. Jacó ele não sabia se Esaú ele ia matar ele, ia querer matá-lo, ou se ia querer se reconciliar com ele. Então Jacó ele colocou diante do Senhor. Esaú também não sabia, né? Eles não sabiam o que iria acontecer. Existe esse caso de reconciliação. Onde está lá, ele tem até uma dúvida, será que ela está buscando o casamento? Será que ela ainda está nessa de casamento? Será? Ou não, eu acho que ela deve estar com alguém, eu acho que ela deve estar se comunicando nas redes sociais, ou ele, deve já ter alguém ali de stand-by. Existe essa dúvida. Existem casos assim, né? Existem casos que a reconciliação se dá e há uma dúvida no momento da reconciliação, ou há uma dúvida durante o período da busca da reconciliação. E existe o caso do filho pródigo, né? Que é aquele caso que o marido e a esposa que estão opressos, eles sabem que o outro que está em casa, o outro que foi repudiado, ele está buscando a restauração. Existe esse caso. Os irmãos acham que o filho pródigo não sabia, que ele não conhecia o pai, que ele não sabia que o pai estava com as portas abertas. Ele sabia. Tanto é que quando houve o arrependimento, ele disse, irei voltar-me para o meu pai. Né? Lá na casa do meu pai, um jornaleiro vivia melhor do que eu vivo hoje. O que é um jornaleiro? Aquele que é um trabalhador de uma jornada, de um dia. Né? Então existe esse caso, que o marido, a esposa, sabe que o outro lado está buscando a restauração. Né? Muitas das vezes ele pede o divórcio, a irmã, o irmão fala, eu não vou assinar, né? Eu não vou assinar, eu não quero destruir a minha família. Então existe também esse caso. Irmãos, a reconciliação, a restauração, ela acontece de diversas formas, não existe uma receitinha de bolo, que a gente sempre fala. Agora o perdão tem que ser liberado, tá? Os irmãos e as irmãs devem sim liberar o perdão para o esposo, como José fez com seus irmãos, como Esaú ali liberou o perdão para Jacó e Jacó para Esaú, como ali o pai liberou o perdão para o filho pródigo. Os irmãos devem liberar o perdão por tudo aquilo que foi feito e devem liberar o perdão também para a pessoa que é aprisionada e usada pelo inimigo, que é o amante, a amante, que está ali na vida do cônjuge para poder destruir o cônjuge, mas também está destruindo a vida dela. Aquela pessoa é um instrumento na mão do inimigo, é uma pessoa que também está acorrentada, também está aprisionada. Ah, mas como que eu sei se eu já perdoei ou não? Você consegue falar o nome da ON, da outra mulher, do outro homem? Você consegue orar pela pessoa? Será que você consegue orar pela pessoa? São duas formas fáceis de você ver, né? Se você consegue falar o nome, se você consegue orar pela pessoa, você consegue, de fato, você já consegue ver se você perdoou. Você ora,
Você consegue pedir ao Senhor, Senhor, salva essa pessoa, resgata. Você consegue falar o nome da pessoa, você não tem dificuldade. Você não está com ódio no seu coração, você não está com mágoa, não está com ressentimento. Irmãos, então assim, a reconciliação ela se dá dessa forma, né? A gente pode ver alguns exemplos na Bíblia e a gente vê no caso de José. E o final eu acho muito bonito, a gente vai encerrar aqui essa breve mensagem. No final José diz para os seus irmãos assim, vós, bem que intentaste o mal contra mim, mas o Senhor, ele transformou todo o mal em bem. Então Deus, ele faz assim, ele pega o mal e ele transforma em bem. Tudo aquilo que, às vezes, a pessoa que está cega, que está vivendo em pecado, ela tenta de mal contra nós, Deus, ele transforma o mal em bem. Né? Ele pega aquilo e reverte. Ele nos abençoa, transforma a maldição em bênção. E ele segue dizendo, isso tudo foi para a preservação da vida. E da mesma forma vai acontecer na família dos irmãos, nas nossas famílias, para a preservação da vida eterna e para a preservação da família também. Amém, irmãos?